Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. E agora também estamos na max90fm.com, a sua rádio e TV feita para você. No vídeo passado, nós estávamos falando, das coisas então que nos adoecem. Quando então nós damos tanta importância a coisas que acontecem ao nosso redor. E nós prestamos tanta atenção nisso que deixamos então o foco do nosso viver. Qual é o foco do nosso viver? Acordar, cumprir com as nossas obrigações, viver o dia a dia com tranquilidade, com harmonia, E então, nós perdemos o controle, as coisas saem fora do controle quando acontecem coisas que não aceitamos. Coisas ao nosso redor que faz com que nós, então, perdemos o controle do nosso pensamento, o controle daquilo que queremos colocar como regras de um bem-estar. E então as coisas acontecem e nós então saímos dos trilhos. Focamos então naquele acontecimento que então a gente dá tanta importância a ele que perdemos o controle do nosso bem-estar. Ficamos à mercê daquele acontecimento, de coisas, de pessoas, de momentos que nos faz perder todo dia. E aí então essas coisas faz com que aos poucos, assim como uma caixa d'água, nós vamos vivendo dia a dia e cada acontecimento ruim desse, se a gente não passa ele e deixa para trás, ele vai sendo colocado então dentro de uma caixa d'água. E nós temos que ter o controle dessa caixa d'água como aquela pecinha que tem dentro da caixa d'água que se chama ladrão. Aquela pecinha chamada ladrão, ela impede que a caixa d'água transborde. E essa pecinha, então, é que nós temos que ter aqui dentro da nossa cabeça, que é o autocontrole, o nosso ladrão aqui, que impede que a caixa d'água transborde. Essa pecinha que tem que estar aqui dentro, Essa caixa d'água, então, ela não transborda, porque nós temos essa pecinha também aqui dentro que se chama ladrão, que é a mesma da caixa d'água, que temos, então, o controle para não transbordar. O que a gente faz? A gente usa a pecinha, resolve a situação ali no momento e já faz a limpeza, o descarte daquilo que vai então fazer mal. Assim como a caixa d'água, o limite é aquele. Então, para fechar a caixa d'água ou fechar o nosso dia, essa pecinha utiliza então do que é bom e joga o que não é bom, que vai fazer a caixa d'água transbordar para fora. Assim como a caixa d'água, às vezes a pecinha do ladrão, que não deixa transbordar a caixa, estraga, a caixa d'água começa a transbordar, começa a vazar em cima da casa, que vai para as paredes, causa rachaduras, infiltração. E isso então afeta toda a estrutura da casa, que de repente, se não for trocada essa peça, a casa então vem abaixo. E isso leva um certo tempo. É muito óbvio para quem entende de obra que realmente a casa toda não vai transbordar, não vai quebrar. Ela vai assim gradativamente, com o passar dos anos, infiltrando aquela água no terreno ali da casa e vai então desestruturando toda a casa. Claro, leva um certo muitos anos,
Mas é óbvio que o dono da casa, vendo que o ladrão da caixa d'água lá estragou, vai correr imediatamente para trocar essa peça, né? Para que então não estrague a casa toda, não mole toda a casa. Mas trocando em miúdos, levando esse nosso jeito de falar, trocando em miúdos e traduzindo isso para nós, seres humanos, o nosso ladrão, então, quando ele estraga, muitas vezes a gente não percebe. A gente não percebe que a gente fica mais irritado mais tempo, que a gente fica mais tempo pensando naquilo, que a gente ao deitar à noite ainda leva aquilo para dentro do nosso subconsciente, que vai então dormir conosco, mas porém vai ficar lá martelando na nossa cabeça enquanto dormimos. Acordamos ainda com aquela mesma sensação de que aquilo não foi justo, que aquilo não foi certo, que aquilo então ainda vai nos incomodar por mais dias. Isso significa que a caixa d'água então continua vazando. Então, nós seres humanos demoramos muito tempo para perceber que então começa a rachar as nossas paredes. Começa a ter palpitações e não é que eu me agitei, é que eu fiz certas coisas com agilidade, então meu coração palpitou à toa. Começamos então a ficar com menos paciência para coisas que tínhamos tanta paciência. E então achamos que é porque estamos sobrecarregados. Aí vamos dormir e o sono não vem. Aí achamos então, porque trabalhamos muito, né, no decorrer do dia, e o nosso corpo então está tão cansado que não consegue relaxar e dormir. Aí achamos que é isso. Ficamos então lubridiando as coisas, apaziguando aquela situação que vai se alastrando por dias. Perdemos então o entusiasmo para coisas que nos faziam bem. Porque estamos cansados, nos sentimos com as pernas pesadas, com os ombros doídos, e então sentimos mais cansaço e achamos que está tudo certo. É porque no dia passado trabalhamos muito, então nosso corpo ainda não descansou. E aí vamos levando. Tomamos um chá, tentamos dormir mais cedo, mas nada se resolve. E aí acontece alguma outra coisa que nos irrita, mas nos irrita tanto que o corpo começa a tremer, e então não conseguimos mais parar de nos agitar. O coração acelera e dá mais cansaço ainda. Um sono, mas quando deitamos para dormir, o sono não vem pesado. Ele vem como sonhos que parecemos que estamos trabalhando ou estamos acordados. Não é aquele sono de nem lembrar do sonho quando acordamos. É aquele sono que você dorme, mas não dorme. E o dia vai passando e a vida vai correndo e você consegue entender que você precisa de mais coisas novas para se sentir melhor e você vai agregando então atividades extras para que você então se sinta melhor, porque acha que é isso que vai resolver. E o tempo vai passando e o ladrão continua estragado e a água continua se infiltrando nas suas entranhas. Então, de repente, uma parte do seu corpo que já é frágil, né? Como a gente falou no vídeo passado, a água entra lá dentro e faz um estrago, causa uma erosão. Que é aquela parte frágil, às vezes no decorrer dos anos da sua vida, você já teve lá, de repente, um problema de fígado ou problema de rim, que 100% não fica, né? Sempre fica uma lesãozinha. E a água então acha essa brecha e se aloja ali e se instala com grandeza e provoca então as dores.
É. E essas dores vão aumentando, então a gente tratando aquela lesão ali como sendo a causadora do impacto, né? Porém, a gente se esquece que causa essa foi porque o ladrão que nós não consertamos, que é as situações que nós deixamos, tanto na alimentação, que agregamos coisas desnecessárias, que nos provoca males, e então achamos que não, somos jovens ainda, vamos nos esbaldar. E quando então colocamos tantas atividades que nós então achamos que somos de ferro, e somos humanos. E quando então aparecem situações ao nosso redor que nós queremos abraçar o mundo e resolver tudo e não queremos ajuda de ninguém. Então nós nos sentimos como somos fortes, imbatíveis. E de repente tudo isso encontra um caminho dentro de nós, naquela parte ferida, e se aloja e se alastra e causa dores. Tá aí uma sugestão para ser seguida. Muitas vezes não percebemos que coisas que nós mesmos provocamos da nossa própria responsabilidade é que então são mesmo aquele ladrão que você não consertou. Então, sim, nós somos responsáveis por coisas que nos acontecem, porque nós deixamos. Nós deixamos para depois, nós então achamos que certas coisinhas do nosso dia a dia, certas coisinhas desnecessárias não vão nos afetar. Mas nos afeta porque são como lixos acumulados dentro de nós e uma hora sim a pecinha do ladrão estraga e nós transbordamos e sim, nós ficamos doentes. E tudo isso é fato de que o nosso dia a dia, coisas e mais coisas que acontecem, traz para nós as infiltrações que nos adoecem. Eu estou falando isso com base de que eu fiquei doente. Fiquei um período longo adoecida. Já vinha com uma carga, né, do AVC do meu marido, 2 anos, na qual eu peguei as minhas atividades, mais atividades dele como responsabilidade, e adquiri uma carga maior, e mais a parte sentimental, a parte afetiva, o cuidado, o medo pela situação ocorrida e a mudanças de comportamento da pessoa. Isso afeta. E então também aquela insegurança que mesmo que as pessoas venham nos dar, não é a gente que se sente seguro porque nós estamos vivendo aquele momento. Ajuda, porém, mesmo assim nos sentimos desesperados. Mesmo nos se sentindo seguro, tão seguro, mas ao mesmo tempo dentro de nós temos aquela insegurança humana. Nos ajoelhamos pedindo força a Deus, nos amparamos nas forças divinas, mas mesmo assim a carga vai aumentando dia a dia. Depois de 2 anos, recentemente ele teve uma gripe de 10 dias e diante do mundo na qual nós estamos vivendo, das pandemias que ocorreram, aquela insegurança de que ele então pudesse adquirir algo assim. A preocupação aumentou, ele não dormia à noite e não me deixava dormir. Eu estava então forte, porém ainda com aquelas cargas e cargas adquiridas com o passar desses anos. Os 10 dias sem dormir, porque tinha que acordar e fazer as atividades. Me cuidei, mas peguei a gripe dele depois de 10 dias. E essa gripe, então, tosse, dor de garganta, noites e noites com sonos atrasados,
Fiquei 10 dias então com essa gripe, que num belo dia tive um desentendimento, fui cobrada, que então não dei conta de algumas atividades do dia anterior, por conta da minha gripe, do meu resfriado forte, que ainda não sarei totalmente, olha só. Fiquei então me sentindo mal por não ter dado conta daquilo tudo. E aí o que eu fiz? Comecei a ficar irritada, não consegui usar o ladrão, porque o ladrão já estava cansado ali, né? Não reposto tudo que precisava naquela pecinha, ele estava frágil e quebrou. Me deu uma tremedeira nas pernas, eu estava sozinha porque ele saiu, né? E eu não vi a hora dele chegar para me levar para pronto-socorro, nós moramos a 25 quilômetros da cidade. Fui medir a pressão, estava 16 e eu tinha tomado remédio de pressão cedo. Começou a me dar uma tremedeira no coração, uma palpitação no peito. De repente começou a ficar turvo na minha frente. Fui medir a pressão, meia hora depois já tinha subido para 19. Aí fiquei preocupada. Fiquei mais preocupada ainda. Tomei 40 gotas de pirona e ele nada de chegar. Começou a me dar náusea. 15 minutos depois fui medir, já estava 20/9. Nisso ele chegou. Eu já estava muito mal. Aí falei para ele, me leva para o hospital correndo. Aí ele colocou um comprimido de catupiry debaixo da minha língua. Fomos para o hospital, eu já fui daqui para lá orando ao Senhor, pedindo perdão por não ter cuidado do meu ladrão, né? Por não ter sido grato mais e mais e mais e não ter eliminado coisas desnecessárias, por mais que eu ensine as pessoas a fazer isso. Fui. Antes de chegar na porta porque tem um degrau, antes de chegar na escadaria eu desmaiei. Fui atendida às pressas, minha pressão já estava muito alta. Fizeram todo o procedimento. Fiquei internada, voltei para casa, me recuperei, normalizou minha pressão, voltei para casa. Até então cuidaram do meu coração. Voltei para casa. 4 horas depois, né? A pressão alterou muito. Muito mesmo. Meu marido tinha saído novamente, que ele estava fazendo o atendimento das entregas no meu lugar. Por sorte, o rapaz que fazia elétrica estava chegando, me levou às pressas para o hospital. Estava com 23,19 quando eu cheguei no hospital. Fui socorrida de emergência, conseguiram recuperar, abaixar a minha pressão depois de 1 hora, ela foi baixando gradativamente, graças a Deus. Fiquei internada mais um período, cuidaram do meu coração, baixaram a minha pressão, estava tudo bem, me mandaram para casa. Quando foi à noite, fui novamente para o hospital, com pressão alta de novo, acelerada, mas dessa vez eu fui mais calma, porque eu sabia que ia estar tudo certo, que eu ia chegar no hospital, ia ser atendida. Fui atendida, fiquei internada de novo, enfim, 4 vezes. Porém, só na terceira vez, que foi essa vez que eu estou contando aqui, é que uma médica foi fazer o exame do pulmão e viu que eu estava com infecção no pulmão. Aí ela tratou o pulmão. Comecei a tomar medicação e foi onde que a pressão deu uma normalizada, mas não me impediu de ser internada 4 vezes. Porém, gradativamente essa questão foi diminuindo, né? A questão da pressão alta foi diminuindo porque eu tratei o pulmão. Ela disse então que essa infecção no pulmão, né? Devido a essa gripe de 10 dias, e então quando eu fui para o hospital, eles me trataram do coração e era o pulmão. E eu atrasei um pouquinho nesse tratamento que alterou a minha pressão. Ela disse isso. Aí então tratou, né?
A última vez que eu fui no hospital tinha já passado a infecção. E então fui no médico agora, recentemente fiz 12 exames e fiz exames do coração e tá tudo bem com o meu coração e graças a Deus com o meu pulmão. Porém, vamos ver o resultado dos demais exames. Só que nessa quarta internação, a médica não entendeu porque eu estava então com o pulmão já curado, não tinha nada no meu coração e por que então que a minha pressão estava alta. E estava então com o meu coração acelerado, uma agitação grande que até tive vômito lá. Aí também a médica disse, desencadeou uma ansiedade devido ao que aconteceu com você, um grau alto de ansiedade, um medo de acontecer o pior, e isso então está agora te afetando. Porém, isso pode ser apenas um histórico de coisas que vem vindo. Como eu falei, a caixa d'água estava enchendo e eu não percebi. Então eu tenho base agora então para afirmar a vocês que sim, nós deixamos coisas para depois e isso vai enchendo a caixa d'água. Tá bom? Amanhã eu conto mais para vocês e a gente fala mais do assunto. Fiquem com Deus. Até amanhã.